Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, fiquei a determinado ponto estarrecido e quase que com sentimento de ternura com a forma como o Partido Socialista coloca esta questão da coesão territorial. E hoje, para o debate, poderíamos vir falar da questão da descentralização, da questão dos PROT, mas eu fui ouvindo o debate ao longo desta já cerca de uma hora e percebi que há coisas que não sabem na realidade do que é que estão a falar. Ouvir, de facto, o Sr. Deputado Luís Graça a falar de situações que algumas vou deixar para o deputado Pedro Pinto, porque o deputado Pedro Pinto, com menos de um ano ou um ano e pouco de legislatura, já apresentou mais propostas pelo Alentejo e pelo Algarve do que o próprio Partido Socialista nos últimos 10 anos. Em relação àquilo que têm feito, entretanto... Peço perdão, Sr. Deputado, peço perdão de o interromper. Peço à bancada do Partido Socialista que seja económica nos apartes que faz. Ainda ontem, na Conferência de Líderes, chegamos facilmente todos a acordo sobre que os apartes não podem ser uma interrupção constante, contínua, do orador que está no uso da palavra, seja quem for. Sr. Deputado, peço desculpa, faça favor de prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. E trazemos a debate uma questão que é a estratégia local de habitação, diz o PS, porque implementámos a estratégia local de habitação. E eu pensei, é uma boa altura para falar disso, numa altura em que o interior está desertificado, mas que o PS de facto veio falar da estratégia local de habitação. E fui estudar o assunto ao longo destas últimas semanas em relação àquilo que o PS tem feito na estratégia local de habitação. E percebemos que na questão do primeiro direito fizeram um acordo com mais de 200 câmaras municipais que transferiram verbas para estas câmaras municipais, pasme-se, sem visto prévio do Tribunal de Contas. Pasme-se, sem as Assembleias Municipais e as Câmaras Municipais validarem os contratos que obrigam a empréstimos. Mas como se não chegasse, fomos ver o que é que se passava ali. E chegamos à conclusão que com verbas do PRR, o que aconteceu foi habitação de custos controlados feitos com cooperativas. Cooperativas essas que menos de um ano depois faliram, a dívida ficou na Caixa Geral de Depósitos, comprada a dívida por fundos imobiliários com sede no Luxemburgo, que revendem a outros dois fundos imobiliários e que depois estes dois fundos imobiliários revendem aos municípios com mais-valias de 82%, depois de enviarem cartas aos proprietários e àqueles que são inquilinos que estão nas casas a dizer os senhores ou compram pelo dinheiro que nós queremos ou são colocados no olho da rua. Por um simples motivo, porque aqui estas pessoas ficavam ao abrigo do primeiro direito. E nesta ginga-joga política fomos ver exatamente o que é que aconteceu. E vou dizer, surpreendente. Surpreendente é que um dos fundos que apresenta como comprador, em 2019, quando começou estes negócios com o Estado, deu 13 euros de prejuízo. Em 2020, 463 euros de prejuízo. Em 2021, 67 milhões de lucro e compra de 300 milhões de imóveis. Milhões de euros. Mas o mais surpreendente é olharmos e percebermos para o relatório financeiro que esta empresa não tem custos com pessoal. Meus senhores, o interior precisa de seriedade. Estes negócios, utilizando a expressão ontem do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que não está cá, que diz que quando a direita fala, o que ouvimos em casa é cortes de pensões, cortes disto, cortes daquilo. Quando o PS fala, o que as pessoas ouvem em casa é blá, 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 uíscas, chaquetas. E eu vou-lhe dizer uma coisa, isto que aqui está na mão, como diz o Sr. Presidente da República, investigue-se, porque isto que está aqui é muito sério. Obrigado.